contar para vocês um pouquinho do que a gente defende como território da carne, como empresa, dentro da cadeia, onde a gente está posicionado, né, que é principalmente atuando com o varejo de carnes. Bom, então, meu nome é Nara, eu sou zootecnista formada aqui pela Unesp de Botucatu, resido em Botucatu, estou falando de Botucatu, fiz meu mestrado e doutorado também aqui pela Unesp, sempre na área de tecnologia de produtos de origem animal, então já tem 10 anos, me formei em 2010, já tem 10 anos que eu estou trabalhando relacionada com a cadeia da carne. Tá? Então, trabalhei com a carne de diversas espécies, no laboratório do professor Roça, ela foi orientada do professor Roça. Então, a gente trabalhei com todas as espécies, praticamente, bovinos, suínos, aves, entre outras. Tá bom? Então, aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu tenho aprendido hoje. Essa minha caminhada foi na vida acadêmica e hoje eu estou no território como gerente aqui junto com a Andrea. E tem sido uma experiência de muito valor para mim e muito diferente, porque é diferente de quando eu estava na academia. Então, foi um desafio para mim começar a trabalhar com o varejo e ver como que funciona todo aquele conhecimento que a gente acumula na nossa formação técnica e como que a gente põe isso em prática no varejo, como que isso chega no consumidor, porque para chegar no consumidor precisa passar pelo açougue. Se não passar pelo açougue, esse conhecimento que a gente tem, ele acaba que ele não chega no final da cadeia. Então, eu achei muito interessante, muito desafiador e tem sido de muito valor e aprendizado para mim esse tempo que eu estou aqui no território. Bom, quem somos? Então, o Território da Carne é uma empresa que tem como propósito democratizar o conhecimento para um consumo de carne mais consciente e eficaz. Tá? Esse é o nosso propósito, é assim que a gente gosta de trabalhar, é com esse tipo de olhar que a gente olha para a cadeia como um todo, para a cadeia da carne. Esses 4 pontos que eu coloquei, essas 4 frases, são os nossos pilares, os nossos 4 pilares. O território se apoia em cima desses 4 pilares. Por quê? Compreender a cadeia, compreensão da cadeia é muito importante para que a gente tenha uma visão ampla de tudo que ela significa, da complexidade que está envolvida em você preparar um animal do nascimento ao abate, para que você tenha uma carne de qualidade no prato, com garantia de segurança alimentar. Tá? Então, assim, a compreensão da cadeia é muito importante para entender o porquê que custa, o quanto custa, tudo isso é importante. Por isso que a gente gosta de trabalhar com a cadeia como um todo, ampliando a visão do consumidor, ampliando a visão do varejista. Outro ponto, um consumo consciente. Por quê? Você conhecendo a cadeia, você tendo consciência do que é o processo, de quão custoso, trabalhoso ele é, você tem consciência na hora de consumir esse produto, você não desperdiça, você não joga fora, porque você sabe quanto custa, como foi produzido, qual é o valor que tem agregado ali, que é o nosso tema da nossa palestra de hoje, em partes. A eficiência, por quê? Profissionalismo. Nós defendemos uma cadeia de profissionais, não de amadores, tanto na produção, como a gente trabalha e ouve tanto na academia, quando a gente está se formando zootecnista. Tem que ser eficiente, tem que comer menos, tem que produzir mais, qual é o melhor rendimento, e assim vai. Então, a gente acredita numa cadeia profissional, numa cadeia que, em todos os seus elos, ela é eficiente. E, por último, a busca por excelência, para que esse produto final seja sempre de grande qualidade, para que o serviço prestado seja sempre de grande qualidade, tá bom? Então, esses são os 4 pilares que a gente trabalha e que a gente defende aqui no território. Bom, então, começando, nosso tema hoje é falar sobre agregação de valor e manutenção de qualidade de carne da distribuição, no varejo, lá no cliente. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que isso significa.
E para entender um pouquinho do que isso significa, eu quero começar com essa pergunta, que talvez para você não vai fazer sentido agora. Mas por que você está aqui? Como profissional em formação, numa educação formal dentro da universidade, que a maioria aqui são alunos aqui da Unesp. A Unesp ainda tem um modelo tradicional, formal de educação. Você já pensou em que tipo de profissional que você quer ser? Ou qual o tamanho do impacto que o seu trabalho e que você, como profissional, pode causar no local onde você vai atuar, ou na forma como você vai se posicionar na cadeia na hora que você sair da faculdade? Ou até agora, dentro da faculdade, ainda profissional em formação. Você talvez já parou para pensar nisso? Por que isso é importante? A gente está numa geração onde, mesmo que essa foto mostra, os bebezinhos já nascem incluídos na tecnologia, muito conectada, muita informação disponível. E qual é o propósito de você estar se formando o profissional que você está se formando? Tá? Eu quero levantar esse questionamento e daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou perguntando isso. Eu trouxe essa frase desse autor que fala nesse livro, A Quarta Revolução Industrial. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Ou seja, essa revolução traz para nós uma transformação muito ampla, que ela vai englobar completamente, como ele fala aqui, toda a forma de viver, trabalhar e relacionar. Então, ela é uma transformação relacional como um todo, em todas as nossas relações como ser humano. É uma relação complexa, uma transformação complexa e muito ampla. E o que isso significa? Isso significa que a nossa sociedade, ela está mudando e, consequentemente, as relações profissionais estão mudando. Alguns empregos que já existiram não existirão mais no futuro. Mas, no contrário, empregos que ainda não existem virão a existir por conta dessa revolução tecnológica, por conta desse posicionamento dessa nova geração, dessa novo formato de sociedade, e isso tem tudo a ver com os valores que nós queremos comunicar. Isso tem tudo a ver com os valores que nós vamos colocar nos nossos produtos, nos nossos serviços, no nosso trabalho como um todo. Certo? 24% das pessoas hoje no mundo têm entre 10 e 18 anos. Aí você pode perguntar para mim, e o que isso significa? Né, na cadeia no que eu vou trabalhar, eu como zootecnista, essa população não é a minha população alvo, não são eles que vão estar lidando com os animais, não são eles que vão consumir a carne, não são eles que vão comprar a carne agora, mas são eles que vão comprar a carne daqui a poucos anos, a hora que eles estiverem no mercado de trabalho, que eles estiverem ganhando seu próprio dinheiro, e eles que vão ser os nossos consumidores em breve. Os de 18, muito em breve, né? Mais do que os de 10. Mas isso é 24% da população mundial, é muita gente. É muita gente. E o que significa, e o que esse novo consumidor tem como característica? Ele é um consumidor que está acostumado com uma alta velocidade de informação, de comunicação. Ele tem acesso a muitos meios, ele é conectado, ele tem um smartphone na mão. Então, ele está acostumado com uma alta troca de informação. Ele tem uma linguagem diferente, ele tem valores diferentes. E se a gente quer se colocar no mercado hoje, para perdurar no mercado, para fazer um trabalho perene, um trabalho que se valorize, agregar valor ao nosso trabalho ao longo do tempo, nós precisamos entender quem são esses consumidores e quem serão esses consumidores daqui a pouco. Quais são os valores importantes para eles. Essa é uma geração muito conectada, como eu comentei agora, mas que talvez por ter nascido tão conectada, ela
precisa de um resgate, ela sente a necessidade de um resgate da comunicação humana, que é aquela comunicação que vai além da comunicação verbal. Tá? Então, é aquela comunicação, assim, de valores, onde você comunica o que importa, onde você vai falar com quem aquela pessoa é e o que é importante para ela. E isso só funciona, a comunicação só funciona quando ela é genuína, quando ela é verdadeira. Então, não adianta você usar de técnicas se essa comunicação não for verdadeira, se o que você estiver passando não for um valor real para você, para sua empresa, para o seu produto. É uma geração muito ativista. Nós temos visto aí a quantidade de discussões que tem se levantado e o quanto essa geração mais nova é engajada, ou para falar de queimadas, ou para falar de preservação ambiental, ou para falar de veganismo, de vegetarianismo, entre outros assuntos que estão tão em voga, no bem-estar animal, em como o animal é produzido, em como que nós fazemos o abate, como que a gente trata a produção animal como um todo. Isso mais voltado para a nossa área, mas eles também questionam em outros aspectos. Então, é uma geração muito ativista, e nós, posicionados nessa geração, lidando com esse público, e com um público um pouco mais velho, que também já nasceu, já cresceu na era da informação, nós precisamos ser ativistas também. O que isso significa? Nós não sermos passivos e não deixarmos de comunicar aquilo que a gente faz, o porquê que a gente faz e o profissionalismo que existe no que a gente faz. É ser ativista para uma produção de carne com qualidade, com consumo consciente e com profissionais 4.0, que são esses profissionais antenados nos valores humanos, além do conhecimento técnico. Porque a gente sabe que a faculdade traz uma bagagem de conhecimento técnico muito boa, que a gente encontra bons professores, que a gente encontra bons materiais, que a gente encontra bons conteúdos, que ensina como a gente formular uma boa dieta, que ensina como a gente selecionar a melhor genética do animal, que ensina a gente fazer um manejo da maneira adequada, o abate da maneira adequada, para que essa carne esteja com a melhor qualidade lá no final. Mas muitas vezes a gente tem percebido que falta trazer essa questão de você enxergar o ser humano, o cliente do outro lado, e você comunicar esse valor que é importante para ele. Pegando o gancho nesse ponto aqui, eu vi na última palestra sobre certificação, que o Matheus falou. Ele falou sobre isso, que o nosso foco precisa ser o cliente. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar, porque isso é o que a nossa empresa acredita. Isso é o que a nossa empresa defende. Tá bem? Então, um desafio para nós, como profissionais nessa era, que vai lidar com essa geração, é ressignificar a produção animal. Nós precisamos trazer os novos valores, o profissionalismo nessa cadeia, para ressignificar a produção animal. Porque essa geração se importa com isso, que é a geração Z, a geração dos millennials e dos alfas. Essa geração, ela é muito criteriosa, tá? Ela é muito exigente quanto aos valores. Ela está prontamente disposta a mudar seus hábitos de consumo se ela acreditar que aquilo ali é melhor para ela e para o mundo, principalmente. Então, isso é uma informação importante. Então, a gente entender o que é valor para o nosso cliente. FOMO é uma sigla que está muito em voga também, muito em alta, por conta dessa questão da geração mais conectada, que significa Fear of Missing Out. O que significa isso? É aquele medo de que, por conta dessa tecnologia tão rápida, essa comunicação tão abundante, parece que você está perdendo alguma coisa. Se você não está conectado no seu Instagram, se você não está conectado nas suas redes sociais, você está perdendo. Ou se você não sabe tudo a respeito daquele assunto, você está perdendo. E muitas vezes isso
nos distrai como profissionais nessa era, como profissionais em formação. Muitos de vocês que estão me ouvindo hoje, vocês são dessa geração, dessas gerações Z, Millennials e Alpha. Vocês são jovens, vocês ainda estão na graduação, vocês fazem parte dessas últimas gerações que eu citei. Então, essa síndrome pode estar pegando vocês em alguma parte, no sentido de que ela faz a gente pensar que eu preciso saber tudo, que eu preciso saber tudo e explicar nos mínimos detalhes para o cliente. Só que aí eu perco o foco. E, na verdade, eu não preciso, muitas vezes, explicar a técnica tão profundamente para o meu cliente, para ele entender que aquilo ali tem valor. Eu preciso conhecer o meu cliente, saber o que tem valor para ele, para que eu comunique o que tem valor para ele. Tá? A gente vai explicar isso um pouquinho melhor aqui para frente. Então, considerando isso, o que não é agregar valor? Agregar valor não é complexo, não é algo muito complexo, não é coisa que só uma empresa grande consegue fazer, não é você maximizar o preço, você vender pelo maior preço possível. Você não precisa de um projeto grande e elaborado e complexo para conseguir agregar valor no seu produto. E você, principalmente, não precisa colocar muito dinheiro, você não precisa investir. Quero trazer no sentido que vocês prestem atenção que essa questão do agregar valor não serve só para o produto carne em si, que a gente vai falar aqui da carne, mas pense no serviço de vocês como zootecnistas. Então, vocês como consultores, como prestadores de serviço, também conseguem agregar valor ao trabalho de vocês. Isso não é algo que só num produto você vai conseguir fazer, você consegue fazer no teu serviço. Também não é algo tão complexo de se fazer. Mas, para você conseguir agregar valor, você precisa entender qual é o seu valor. Qual é o valor que você tem como profissional que você consegue colocar no seu trabalho? Qual é o valor que você tem como profissional, ou também como empresa que produz um produto, que você quer transmitir para o seu cliente, para aquela pessoa que vai comprar o teu produto, que vai comprar o teu serviço? Qual é a causa pela qual você luta? Você se capacita, você se prepara. Autenticidade, transparência e integralidade. Eu coloquei aqui porque são os valores que essa nova geração de consumidores vai nos cobrar cada vez mais. Eu também lembro que o Matheus comentou na palestra dele que hoje está muito difícil a gente fugir das normas. Você tem que fazer as coisas corretamente, você precisa respeitar os processos. Porque hoje em todo lugar tem alguém filmando, em todo lugar tem registros do seu trabalho, então não dá mais para se burlar as coisas. Você precisa ser autêntico, você precisa ser transparente, você precisa ser integral naquele serviço que você presta ou na fabricação daquele produto. Porque o cliente ele não está disposto a ser enganado. Hoje ele tem mais ferramentas para descobrir se ele está sendo enganado ou não. E essa geração mais nova, para isso é um valor muito grande para eles. Tá bem? Então, eu quero trazer um pouquinho dessa reflexão aqui para a gente. E essa pergunta: se você não existisse como profissional, o que o mundo iria perder? A gente traz esse questionamento para os nossos alunos, para eles pensarem no propósito da empresa deles, em como eles querem atender os clientes. Então, se a sua empresa não existisse, você também pode pensar dessa maneira, quando você se colocar dentro de uma empresa ou abrir uma empresa, o que o mundo perde de não ter o teu serviço, de não ter o teu produto? Tá? Qual é o valor? De que maneira você pode impactar e mudar um pouquinho o mundo com o teu valor? Pois bem, então, vou ter falado esses pontos. O que é agregar valor? Agregar valor é somar. Somar um valor àquela coisa, àquele produto, àquele serviço. E o valor, ele fala de algo maior do que preço. Não é só de preço que a gente está falando. Então, agregar valor significa não apenas vender o produto a um preço mais elevado, mas oferecer inovação, valores, diferenciação, qualidade, satisfação e, principalmente, uma experiência positiva ao cliente.
que é o que vai torná-lo verdadeiramente fã da sua marca, tá? Então, você quer um cliente que não só goste de você, você quer um cliente que ele seja seu fã. E de que maneira que você faz alguém ser fã? É quando você surpreende, quando você entrega mais do que essa pessoa espera, ou quando você entrega algo que é muito importante para ela. Aqui eu ilustrei com essa imagem, porque para alguns, valor vai ser tempo. Um valor vai ser o tempo, a sua rapidez em executar o serviço ou entregar o produto. E outros vai ser a confiança, o relacionamento de confiança, tá? Então, nós temos alguns tipos de valor, que são valores econômicos, valores funcionais, valores psicológicos. Quais são os valores econômicos? São aquela questão do preço. Dos clientes que têm um valor econômico, ele busca por preço, por custo-benefício. Ele calcula o quanto ele vai levar pelo quanto que ele está pagando, se isso é vantajoso. Outro cliente vai ter um valor funcional. Outro tipo de cliente pode ter um valor funcional. O que é o valor funcional? É as especificações. Quais são as especificações daquele produto? Eles atendem à necessidade do cliente, a sua funcionalidade, a sua praticidade. Isso fala da entrega, isso fala do horário que ele precisa ser atendido, tá? Ou do quanto aquele produto é fácil dele preparar, no sentido da carne em si. Quanto a carne é fácil para ele preparar na casa dele. E o outro tipo de valor, alguns clientes procuram têm valores psicológicos, que são aqueles benefícios que o seu produto proporciona ao indivíduo. Que benefícios são esses? Benefícios além do produto em si. A carne, ela é macia, ela tem uma cor boa, ela tem enfim, ela tem todas as características desejáveis. Mas, além disso, o que mais ela proporciona para esse indivíduo? O teu serviço naquele produto, entregando aquele produto, entrega para ele um bom churrasco em família, um momento de lazer, um momento de diversão, e isso é um valor para ele. Então, a gente precisa entender que existem esses valores e se posicionar em quais a gente quer entregar como profissional. Entender a demanda do seu cliente e atender o maior número das suas necessidades. Isso vai determinar o quanto o cliente vai estar satisfeito com você. Quanto mais necessidades atendidas, maior é a tendência dele gostar mais de você, dele ser mais seu fã. E aqui entra a importância de você estar sempre atento ao nível de satisfação do cliente. Tá? Aí, como que a gente consegue ficar atento a isso? Tendo feedbacks, fazendo feedbacks, tá bom? A gente ensina que, como varejista, eles devem ter sempre um questionário, uma maneira de você ter um NPS, de ter um retorno desse cliente, se ele está sendo bem atendido ou não. Aí você pode me dizer, sim, se for seu caso de você trabalhar numa empresa, fala assim, mas nem sempre as pessoas respondem esses questionários, ou vocês mesmos como consumidores, quantas vezes já foram em algum lugar, em algum estabelecimento que pediu para vocês avaliarem o serviço, como vocês foram atendidos, e vocês talvez tenham respondido, talvez não. Aí você pode me dizer, mas as pessoas não gostam de responder isso. Muitas pessoas podem passar batido e não responder, mas as pessoas que respondem, os clientes que dedicam um tempo a responder esse tipo de coisa e te dar um feedback, você pode ter certeza que é um cliente que preza por um relacionamento com você, ele valoriza o seu serviço, então ele quer contar para você como ele se sentiu, e isso é uma consultoria grátis. A gente costuma dizer que o cliente, ele dá consultoria grátis para nós. A opinião do cliente é fundamental, então o feedback é muito importante da gente ter como profissional, como prestador de serviço ou como empresa. Porque é ali que a gente vai entender onde que a gente pode melhorar, quais são os pontos fracos. Ele vai estar contando para você o que ele espera de você. Tá bem?
Então, aqui eu vou citar alguns passos de como que a gente pode fazer para agregar valor ao nosso produto. Vamos a uns passos mais práticos. Então, o primeiro passo é pesquisar ou fuçar. A gente tem que fuçar em tudo que puder sobre o mercado. Ponto 1, né? Por quê? Quanto mais a gente entender da dinâmica do mercado, do público-alvo que a gente atende, quem são os players desse mercado, melhor a gente vai se posicionar. E a gente vai ter uma visão mais ampla. A gente se posicionando bem, a gente consegue identificar e direcionar o nosso produto para esse público específico, para atender essas demandas específicas. E a gente consegue traçar estratégias que sejam assertivas e eficientes, para a gente obter o resultado esperado dentro daquele posicionamento. Outro ponto importante nesse fuçar é entender tudo sobre o seu produto. Você saber quanto mais especificações, mais características, melhor. Porque você consegue rebater todas as objeções. Toda vez que um cliente vier falar para você, mas eu não sei se eu levo isso, ou se eu levo carne, ou se eu levo frango, se eu levo congelado, ou se eu levo resfriado, você conhecendo as características do produto, você conhecendo o quanto ele agrega valor na vida do teu cliente, você consegue orientá-lo. Por exemplo, aí você pode questionar, mas qual que é a tua programação de cardápio? Você tem uma programação semanal? Você prefere comer a carne assada, cozida? Você prefere um preparo rápido no dia a dia? Ou você está pretendendo fazer um churrasco? Você sabendo sobre o seu produto, você vai saber orientar. Então, é melhor uma carne mais magra, uma carne mais gorda, uma porção maior, uma porção menor. Para quantas pessoas são? Então, tudo isso engloba em você saber sobre o seu produto, tá bom? Para você orientar o seu cliente da melhor maneira. E isso ajuda a gente a prestar um serviço com excelência. Ponto 2. Relacione-se. Manter contato com o cliente é muito importante. Respondê-lo sempre. Nunca deixar um cliente sem resposta. Por quê? Porque é ali que ele já vai ter a impressão de quanto ele é importante, de quanto ele é importante para você. Você passa a comunicação para ele do quanto ele é importante. Você mostra para ele o que você está garantindo. Você é claro no sentido de qual é o serviço que você oferece, quais são as condições do serviço que você oferece, como isso atende à necessidade dele. Você conhece o seu cliente, você conhece as expectativas dele, e isso se dá através de um relacionamento. Não é na primeira vez que a gente chega numa loja que a gente já vai contando o que a gente quer, quais são as nossas expectativas. Às vezes, não vai ser num primeiro contato, mas sabe aquela questão que às vezes a primeira impressão é a que fica? Então, a gente precisa ter cuidado. Quando você vai começar um relacionamento, ou quando você vai atender um cliente pela primeira vez, precisa ser gentil, precisa ser agradável, para que essa pessoa se sinta à vontade naquele lugar, naquele estabelecimento, ou na tua presença, para que você consiga estabelecer um diálogo com ela. Ela consiga fazer as solicitações dela e você consiga desenvolver um relacionamento, sabendo quais são os interesses dela. Dessa maneira, você oferece o seu serviço de maneira clara e é dessa maneira também que você vai conseguir ter feedback. Porque se você não tiver um relacionamento com o cliente, vai cair naquele ponto que eu comentei. Como muitas vezes a gente entra numa loja para comprar qualquer coisa e sai. Você não está se preocupado em contar para a pessoa se foi bom, se não foi, se você achou ou não. Mas se é um lugar que você frequenta toda semana, que você conhece o padrão de serviço e de repente alguma coisa saiu do normal, se você tem um relacionamento com aquele estabelecimento, com aquele profissional, você vai contar, falar, eu gosto sempre assim, 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 mas dessa vez não saiu igual, dessa vez fugiu o padrão, até aconteceu alguma coisa, né? Então, isso é importante. E a confiança é muito importante para a gente ter o feedback.
E está completamente ligado ao ponto 3. O relacionamento com o cliente está completamente ligado ao ponto 3, que é respeitar prazos e promessas. Isso também faz parte do relacionamento com o cliente. Ou seja, todos os compromissos, todas as propostas que forem feitas, você deve cumprir. No caso, então, não prometa além do que você consegue entregar, porque isso pode soar mal para o teu cliente e pode gerar um boca a boca negativo. E isso é tudo que a gente não quer. Então, tem que tomar cuidado para não ser subjetivo nas regras, nas normas ou nas características do produto. Quando você vai oferecer alguma coisa, vender um produto para um cliente, não enfeitar demais, não parecer o que depois não entregar o suficiente, tá? Que a garantia da maciez, que a garantia do sabor sejam garantias reais, vamos supor no caso da carne, tá? Porque a gente costuma, já ouviu falar, por exemplo, que um cliente satisfeito, ele conta de você para uma, duas pessoas, ele te indica o teu serviço, indica a tua loja. Mas um cliente insatisfeito, ele reclama de você para umas 10 pessoas no mínimo. Então, você não quer que um cliente insatisfeito saia falando mal por aí, sem que você tenha uma chance de ouvir essa reclamação dele antes, sem que você tenha uma chance de tentar reatar esse relacionamento ou de tentar, pelo menos, recompensar aquela experiência ruim que ele teve. Ponto 4. Surpreenda positivamente. É um outro ponto muito importante se você quer agregar valor ao teu produto, ao teu serviço. Ou seja, você entregar além daquilo que o cliente espera. O produto tem determinadas características, o serviço tem determinadas características, mas você tem um over delivery, você tem algo a mais. E isso a gente trabalha nos nossos alunos de uma maneira muito ampla, porque você pode agregar e surpreender o seu cliente na forma do atendimento, no local, na embalagem, com algum brinde, alguma coisa a mais, sabendo o que ele gosta e oferecendo esse produto que ele gosta. Sempre, se você, por exemplo, se você tem um cliente e você sabe que ele gosta de vir toda quarta-feira comprar um determinado corte específico, fresquinho, então você já tem um relacionamento de mandar uma mensagem para esse cliente toda semana, quando chega a carne, se ele quer ser notificado, você notifica ele. Isso tudo são entregas extras que você pode fazer. Ou ou você atender o cliente um pouco fora de horário, se você for prestador de serviço, abrir às vezes alguma exceção para aquele cliente que não consegue se encaixar na sua agenda, tá? Entregar mais que o combinado, só que sem exageros. Por quê? Porque se você exagerar no brinde, soa que o teu produto não tem qualidade. Então, se você oferecer coisa demais para convencer o seu cliente, pode ter o efeito contrário. Em vez de deixar ele apaixonado pelo teu serviço, pode fazer com que ele desconfie da qualidade do teu produto. Então, equilíbrio nesse ponto também é muito importante, tá? E o ponto 5, que aqui, como eu comentei, quando houver falha, não esconda, porque nós somos humanos e falhas ocorrerão no processo. Então, você precisa sempre assumir, pontuar quais são as falhas, corrigir, buscar recompensar esse cliente e garantir que aquele tipo de falha não vai mais ocorrer. Podem ocorrer outras falhas, mas aquela falha específica não mais. Tá? Então, esses são os 5 pontos principais que eu separei para trazer para vocês, que a gente trabalha muito com os nossos alunos mais focados no varejo. E, pensando nisso, existem 2 ferramentas, dentro de tudo isso que a gente falou, que a gente citou, que é 2 ferramentas para agregar valor a qualquer momento e que ajudam muito nesse processo, que é a diferenciação e a escassez. Ou seja, se você tem um produto diferente, que é único, ele por si só já se valoriza, porque você não encontra em qualquer lugar.
E o outro, se o produto ele é escasso, se tem pouco, também você tem uma dificuldade de obter esse produto. Então, isso também agrega valor a ele, tá? Não existe nada mais poderoso do que você ser diferente. Não copiar. Você não copia igual alguma coisa que já existe. Você tem que ter o teu DNA, você tem que impor a sua identidade naquele que você faz. Para que o seu cliente, porque o cliente que vai conversar com a tua identidade pessoal, não é o cliente que vai conversar com a identidade pessoal da outra pessoa que talvez você pense em copiar. Existe gente que vai ser impactada pelo seu jeito de falar, pelo teu jeito de passar o aprendizado, pelo teu jeito de prestar o serviço, e eles vão gostar de você por quem você é, tá? E a escassez é no sentido de que você mostrar que aquele produto ele é exclusivo, que ele é limitado, que são edições especiais, que não está ali disponível para o cliente comprar a hora que ele quiser. Então, você pode pôr prazos, você pode definir lotes, tá? Uma promoção específica, uma campanha específica. Mas, também nesse ponto, é importante tomar cuidado no sentido de que você não fazer uma promoção de algo que você não tem o suficiente, porque você faz aquela campanha, você anuncia, você atrai muitas pessoas e você não tem estoque para atender. Então, tem que mensurar o tamanho da escassez, deixar bem claro qual é essa escassez, para que ela não cause frustração, mas que ela cause desejo no cliente em pertencer a esse grupo, ao grupo que tem aquele produto, tá? Porque as pessoas, elas são gregárias, elas querem pertencer a um grupinho exclusivo, a um grupo que participa ou que comprou aquele produto. E isso atrai o cliente. Tá bom? E uma das formas da gente trazer diferenciação e escassez é com os selos. Eu não vou falar muito sobre os selos, porque o Matheus falou muito bem na palestra de certificação que eu assisti. E o selo é basicamente aquilo que ele falou, é validar etapas ou passos realizados de como esse produto foi produzido. E dessa forma, ele traz a garantia do que foi feito, de como foi respeitado o processo, e isso traz valor. Porque se eu estou falando com um cliente que se importa com o bem-estar animal, ele quer garantia de que o bem-estar animal foi respeitado. Se eu estou falando com um cliente que conversa e que acha que a raça do animal é importante, ele vai comprar, ele vai entender o valor de um animal de determinada raça. Se eu estou falando com um cliente que para ele o ser orgânico é importante, ele vai entender o valor e ele vai querer garantia desse selo. E é isso que esse selo traz. Como ele mesmo comentou, é a garantia de que alguém está olhando para aquele processo. Porque é isso que o cliente se preocupa. Ele, na verdade, ele quer saber, tem alguém garantindo que está tudo sendo feito da maneira correta, que esse produto não vai me fazer mal? Que eu vou levar esse alimento para casa e que ele vai satisfazer a minha família e que isso não vai fazer mal? E se eu precisar reclamar, eu tenho para quem reclamar? Tá? O Matheus trouxe essa ideia na palestra e é muito isso. É dessa forma que o selo agrega valor. Como ele disse na palestra, não basta ser bom, a gente tem que parecer bom. Então, a gente tem que falar do trabalho que a gente faz, mostrar quais são os valores que estão por trás do trabalho que a gente faz, para tornar ele conhecido. E aí, aqui eu coloquei duas fotos que são nossas, são fotos da Andrea, que mostram uma vitrine, que aqui tem uma embalagem muito bonita, muito especial, que é a embalagem Skin, que já é bastante utilizada na Europa, que no Brasil está ganhando um pouco de espaço agora. E aqui mostra uma vitrine com uma carne já cortada, porcionada, e eles mantendo o selo, para mostrar para o cliente que carne é essa. Tá? Então, são dois exemplos de vitrine que tem pontos que agregam valor.
no post dessa imagem aqui, a Andréa até ela comenta sobre agregar valor, e ela fala, se você soubesse que essa embalagem aqui, ela é de plástico biodegradável, isso seria importante para você? Ela questiona outros pontos. Então, se você soubesse a história desse animal, a rastreabilidade, que a etiqueta te leva e conta a história desse animal, isso é importante para você? Porque cada vez que o seu cliente responder que sim para uma dessas perguntas ou para um tipo de pergunta como essa, isso traduz um valor para ele. Porque se é importante, ele quer saber. E aí entra aquela pergunta assim, que é muito importante. As pessoas e os clientes estão dispostos a pagar pelo que elas pedem? Por quê? A gente ouve, pelo menos eu quando entrei na faculdade e depois quando me formei, o bem-estar se falava muito do bem-estar, porque ainda era aquela coisa, vai exigir, o cliente está começando a exigir, os mercados estão começando a pedir, e hoje o bem-estar já é praticamente uma regra. O Matheus comentou também na palestra, falando, é uma regra, os mercados internacionais exigem e o mercado interno também exige. E a gente costuma comentar que a gente acredita que nem deveria ser um fator de diferenciação, devia ser obrigação, né, o bem-estar animal. Então, quando a gente vê o cliente falando, mas eu quero que essa carne seja macia, que essa carne tenha gordura, tenha marmorizada, quer que ela seja marmorizada, eu quero que ela seja de um animal jovem, mas o cliente está disposto a pagar por tudo que ele quer, por tudo que ele pede, porque tudo tem um preço agregar essas características ao produto final. Mas mais do que isso, nós como prestadores de serviço e produtores, devemos entender que muitas vezes a máxima é que você vai vender o que o cliente quer, mas você vai entregar o que ele precisa. E isso é a chave de entregar o valor. Por quê? Porque às vezes quando o meu cliente fala, eu quero uma carne macia, ele não está dizendo que ele quer um bife de ancho super de um animal jovem, super macia, super marmorizado. Às vezes ele só está dizendo que ele quer ter uma boa experiência de uma refeição com uma carne macia. E isso pode ser proporcionado pelo preparo adequado de uma carne não tão valorizada assim, tá? Desculpa. Então, entender o cliente é importante por isso, porque na hora que você entregar o produto, você indica para ele um corte, você indica para ele o preparo daquele corte e você garante que a experiência dele no final vai ser boa, você vendeu o que ele queria sem ser o que ele dizia querer. Porque, na verdade, o cliente nem sempre ele sabe claramente o que ele está pedindo, ele sabe a experiência que ele quer ter, tá? Bom, e aí, outra parte da nossa palestra fala que manter a qualidade. Aí, nesse ponto da qualidade, de qual qualidade nós estamos falando? Como eu falei até agora, o conhecimento do cliente é muito importante. Então, se eu preciso conhecer o que o meu cliente quer e o meu cliente gosta, a qualidade da carne também, ela muda, dependendo do cliente que eu estou atendendo. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é além da qualidade óbvia, tá? Além daquela qualidade da segurança alimentar que atende todos os pré-requisitos legais da carne inspecionada, que tem garantida que não fere, não faz mal à saúde pública, tá? Então, vai além dessa carne de qualidade. A qualidade extra. De qual qualidade que eu estou falando? Se eu estou falando com um cliente que quer um corte nobre para churrasco, para ele vai ser importante isso aqui. Talvez vai ser importante um tibone, um animal jovem, bem marmorizado, uma picanha, uma carne de wagyu, tá? Se eu estou falando para um cliente que está pensando num churrasco e que gosta de cortes nobres.
Se eu estou falando para um cliente que está preocupado com a praticidade do dia a dia, talvez a qualidade da carne para ele seja uma carne de preparo mais rápido, que ele consiga fazer na casa dele, rapidinho, no almoço, durante a semana, que já esteja empanada para ele chegar em casa e só fritar, ou um hambúrguer que ele vai fazer uma hamburgada em casa e ele já tem o hambúrguer pronto, ele só vai grelhar e montar os lanches. Então, a qualidade da carne tá totalmente relacionada com o que é qualidade para o meu cliente. Tá? Então, é muito importante eu entender quem é esse meu cliente para eu poder entregar a qualidade que ele espera. E qual é o outro ponto? Que o boi, ele não tem só picanha. O boi não tem só picanha, não tem só contrafilé. Existe um animal inteiro, que, como eu comentei no começo, para nós, como empresa, é fundamental entender o valor agregado de um animal como um todo, porque você precisa aproveitar traseiro, dianteiro, ponta de agulha, costela. A gente precisa comer o animal inteiro. Não dá para você comer só os cortes mais valorizados, mais nobres. O varejista, ele tem que comercializar o animal inteiro. Nós, quando trabalhamos como zootecnistas no campo, nós engordamos o animal inteiro. Nós não engordamos o animal para ter só a picanha. Tá? Então, isso também é importante a gente trazer essa questão. E é um desafio para o varejista trazer e ensinar o cliente qual é o valor disso. Porque no Brasil a gente ainda está acostumado a ter muito desperdício. O índice de desperdício de comida no Brasil, de alimento, ainda é muito alto. E grande parte do que vai para o lixo é carne, que é um alimento altamente nutritivo, de muito valor agregado. Tá? Então, esse é o nosso trabalho, a gente fala da qualidade da carne, além daquelas características técnicas que a gente já está acostumado a ver na faculdade, que é o animal jovem, mais macio, que é um animal porque é mais precoce, ou que que vai ter um acabamento de gordura melhor, tá? É uma característica que vai além disso, além dessas mensurações que a gente faz no laboratório. E aí, quando a gente fala de agregar valor, isso envolve a cadeia toda. Então, qual é o animal que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com um animal especializado para a produção de carne, que vai me dar esse produto diferenciado, que vai me garantir uma carne de boa qualidade. Esse animal tem comida, que a gente sabe que a realidade, muitas vezes, aí do campo onde a gente vai, o produtor não se preocupa com a qualidade da pastagem, que é um pré-requisito básico. Então, a qualidade da carne também fala da qualidade da comida que esse animal está comendo para produzir carne. O manejo desse animal é adequado? Ele está sendo manejado da maneira correta, para que, respeitando as normas do bem-estar animal, para que na hora que ele vai ser carregado, desembarcado no frigorífico, os processos pré-abate estão sendo respeitados, para que eu não tenha prejuízo nas características finais da carne, porque na hora que ela chega no varejo, eu não consigo manter a qualidade de algo que não veio daquele animal lá de trás. O varejo não consegue inventar uma nova qualidade para a carne. No máximo, a indústria, a distribuidora e o varejista, ele vai conseguir agregar um processo tecnológico, fazer uma maturação, quer seja seco, quer seja a vácuo, úmida, mas ele não vai conseguir transformar aquele animal. Nosso produto que a gente trabalha, ele não tem como você testar antes. Só que depois que o animal morreu, que você vai descobrir como a carne está. E aí, para manter, a gente precisa ter uma qualidade, para a gente conseguir manter. E manter é basicamente respeitar as técnicas, fazer manipulação correta, fazer exposição adequada na vitrine, que a gente fala muito sobre isso, a gente ensina nos nossos cursos a maneira correta de se expor, porque tem a lâmpada correta, tem a disposição mais agradável, mais apropriada, que ajuda na conservação da carne, a própria aplicação dos métodos de conservação, quando resfriar, quando congelar, como congelar, principalmente para o cliente final, informar o cliente final de como que ele pode congelar, descongelar uma carne em casa sem prejudicar a qualidade desse produto, sem ter
prejuízo na experiência sensorial final dele. A aplicação dos processos tecnológicos, como eu falei. Então, quando que eu vou, qual é o tipo de animal que originou aquela carne, e quando vai ser viável eu implementar um processo tecnológico, uma maturação ou um preparo dessa carne, vou vender ela pronta, tá bom? E respeitar as boas práticas de fabricação, que é a higiene em todo o processo, ter padrão de fabricação, executar as ações sempre da mesma maneira. E, por último, o preparo, que é fazer com que chegue lá naquele cliente, na linha final, qual a maneira correta de se preparar cada corte. Porque a gente sabe que cada corte tem uma característica específica. Então, se você pega um corte mais rico em colágeno, não adianta você querer colocar ele num preparo rápido, porque ele não vai dissolver aquele colágeno, ele não vai ficar macio o suficiente para que a experiência final do cliente seja boa. Então, a gente precisa ensinar o cliente como preparar essa carne. Porque o boom que se fez quando se divulgou e se agregou muito para falar de raças europeias que davam carne mais macia, e aí fez-se muita propaganda dos cortes nobres, do contrafilé, entre outros, mas não se falou do restante. Então, o cliente que muitas vezes não vai ter condição de comprar aquele corte mais nobre, ele também pode ter uma grande experiência gastronômica até, com um corte mais barato, preparado da maneira adequada. Assim como o cliente que comprou aquele corte mais caro, do melhor animal, com melhor acabamento, pode prejudicar toda a experiência dele, preparando esse corte da maneira errada. Tá? Então, a gente tem que... Isso é um desafio e que a gente também traz para o varejo, que a gente precisa ensinar as pessoas a prepararem os cortes para o fim desejável, para cada preparo tem um corte mais indicado. Uma outra maneira da gente agregar valor é o acondicionamento do nosso produto. Aqui eu coloquei um exemplo de um parceiro, que é o iSoug, que é um açougue online, onde você consegue pedir carne pelo aplicativo. Eles já estão em muitas cidades no Brasil. Aqui é o Churras Delas, que é uma aluna nossa, alunas, né? 2 alunas que preparam, elas vendem cortes prontos. E aqui eu peguei da internet um exemplo de uma entrega de chave de apartamento. Então, o acondicionamento do produto, a maneira como você entrega o teu serviço para o cliente, transmite um valor, porque você deseja uma experiência para ele, além daquele produto. Você entrega praticidade para ele, além daquele produto que ele já precisa. Tá? Então, você valoriza aquilo. E hoje, nessa era das redes sociais, o que você quer? Você quer que a entrega, que a recepção do teu produto seja um evento, que o teu cliente filme, que o teu cliente poste, que os amigos dele saibam, e que mais gente fique interessada no seu produto. Então, isso é uma forma de você agregar valor para o teu cliente final. E, por último, além disso tudo, é a entrega. Hoje, mais do que nunca, o delivery, com a quarentena, com a pandemia, se mostrou tão importante. As empresas que conseguiram se adequar rapidamente ao sistema de delivery conseguiu vender, conseguiu manter os seus negócios. Agora, quem não conseguiu se adequar, muita gente acabou fechando ou teve muitas quedas no faturamento. E quando a gente fala da carne, que é um produto perecível, a entrega é muito importante. Qual é o tempo de entrega? Qual é a promessa desse tempo que você vai fazer? Qual é a forma do acondicionamento que você faz, como eu citei ali? Além de ser bonito, além de ser prático, ele ajuda a proteger o produto durante o transporte, tá? Quem vai fazer a entrega do seu produto é capacitado para fazer isso? São pessoas que estão acostumadas a trabalhar com o alimento ou não? No Brasil, nós dependemos muito de estradas e rodovias, então o trânsito é um problema, a qualidade das estradas é um problema, o nosso país é gigantesco,
tá? A organização, aqui é um exemplo, trazendo também que a organização do estoque, no caso de logística, né, é muito importante, também na distribuição desses produtos alimentares, porque produto de baixo prazo de validade, então você precisa ter controle de estoque, você precisa saber quando chegou, até quando você pode vender, de que maneira você consegue processar para fazer esse produto vender mais rápido ou não. E aqui são um outro tipo de produtos nossos, como o zootecnista aqui, os nossos bovinos. Então, o transporte desses animais, a entrega desses animais, que muitas vezes o nosso produto, se a gente está trabalhando com o produtor lá na fazenda, o nosso produto é esse aqui, não é só a carne lá no final. A gente entrega o animal vivo. Então, qual é a qualidade do serviço que a gente está tendo? Que é esse tipo de coisa que a gente não quer. Um serviço mal feito, um animal sendo maltratado. Isso aqui é um exemplo de um transporte ilegal e completamente, né, errado, mas a gente sabe que ainda existem falhas no processo, mas a gente precisa defender e lutar pelo profissionalismo, se posicionar ao lado do profissionalismo. Então, um resumo do que eu queria trazer para vocês é alguns pontinhos. Conhecimento, conheça você, conheça quem você é, o que você quer passar, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos. Estabeleça os processos para que esses objetivos sejam atendidos. Relacione-se com o seu cliente, né? Então, no conhecimento, você vai conhecer o seu cliente também. Você vai conhecer você, sua empresa, seu produto, seu cliente. Você vai se relacionar com o seu cliente. E isso é um ciclo. Então, todos os dias você vai praticar. Você vai praticar, identificar falhas, os erros vão acontecer, você corrige essas falhas, melhora os processos e começa de novo. E torna a fazer melhor a cada dia, até que essas falhas sejam mínimas, ocorram na menor quantidade possível. Eu deixei uma frasezinha aqui no final para a gente pensar, que são as nossas ações de hoje que definirão o que vai acontecer. Então, a forma como a gente se posiciona, como a gente presta serviço, como a gente vende o nosso produto, como a gente vende o nosso trabalho, é que vai definir o que vai acontecer depois, tá? E aqui é um resuminho do nosso time hoje como Território da Carne. As meninas ainda não têm fotinha oficial, que elas entraram esses dias. O nosso time está crescendo e a gente está muito feliz com isso. E eu quero agradecer vocês pela atenção. Esse era o material que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Nara, eu queria muito te agradecer novamente pela palestra. O varejo a gente aborda um pouco menos aqui na Nutrir, a gente está mais acostumado com nutrição de ruminantes, com manejo, forragem. Então, conhecer um pouco mais sobre o produto final e como vendê-lo é de grande importância para o profissional que vai entrar aí na cadeia da carne. E também foram dicas que a gente pode levar como para vender qualquer produto, para vender até os nossos serviços. Então, eu acredito que a palestra tenha sido de grande valia para todo mundo que assistiu a gente aí. Agora a gente tem alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida. Fica aberto o chat, ou então se quiser abrir o microfone para perguntar também, fiquem à vontade. Então, acho que o pessoal está sem pergunta. Então, agradecendo de novo você e ao time do TC. André, eu estou vendo que está assistindo a nossa palestra. Muito obrigado, viu, por essa troca de informações. Eu que agradeço. Então é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, conta com a gente no sentido, se a gente puder ajudar vocês como Território da Carne, é só mandar recadinho. A gente tá aí.
disponível para ajudar vocês, para trazer. Saibam que o varejo precisa muito de vocês, tá? De zootecnistas, de profissionais. Então, às vezes, a gente não sabe. Eu mesmo não sabia que o varejo era uma opção tão boa quando eu saí da faculdade, principalmente depois do mestrado, doutorado. Mas tem bastante área para a gente trabalhar, tá bem? Porque os clientes, é aquilo que eu falei, às vezes a gente sabe muito na teoria, né, do que é uma carne de qualidade, o que é um alimento, um animal de qualidade, mas o nosso público não sabe. Nosso público final não sabe. E a gente precisa que essa informação chegue lá. Mas não é só chegar lá. Ela precisa chegar lá de uma maneira que as pessoas entendam. Isso é muito importante. De uma maneira clara e simples, porque a pessoa ela não está preocupada nos detalhes técnicos. Ela tá preocupada, como eu comentei, na experiência final, que ela seja satisfatória. Com toda certeza, Nara. E acho que um ponto que você falou no final da palestra sobre o preparo, que o pessoal precisa começar a aprender, fazer novos cortes, novos jeitos de cocção da carne, poderia muito expandir esse mercado de qualidade de carne e a gente apreciar novos cortes, principalmente aqui no Brasil, que a picanha domina aí o mercado e os outros cortes são esquecidos. Acho que sim. A gente comenta muito, a gente gosta muito de falar sobre isso, porque, por exemplo, na Europa, a André, que viajou muito por lá e conheceu, passou por guerra, países que passaram por graves restrições alimentares, eles não jogam proteína fora, porque a proteína é um valor de alto valor biológico, então se consome os órgãos, se consome a carcaça por inteiro, porque você faz ensopado, você faz cozido, você prepara da maneira que tem que ser preparado, mas você não desperdiça. Nada. Aqui no Brasil, por conta de cultura e de aparentemente ser fácil ter boi no prato, as pessoas acham, tem uma impressão errada de que a carne bovina ela é barata, porque muitas vezes ela foi produzida historicamente fora de um padrão de inspeção, de segurança alimentar e tudo isso, então elas não entendem o processo industrial e a maneira como isso agrega valor ao produto, porque traz segurança alimentar. E essa diferenciação do produto também, tá? Então, e aí elas acham que elas não têm essa consciência e por isso que às vezes acontece muito desperdício, de se jogar fora muitas coisas que você, mas isso aqui não faz parte do bife, eu não vou comer, eu vou jogar fora. E em países, a gente observa que em países que passaram por guerras, por exemplo, isso não acontece. Eles não desperdiçam, eles consomem o animal, como diz, do nariz ao rabo. Como um todo. Com certeza. E também mostrar como funciona a cadeia por inteiro, igual o TC faz, igual a gente tenta fazer aqui na Nutrir. Eu acho que isso, no final, agrega um valor para a venda da carne de qualidade, né? Então, sempre que o pessoal puder dar uma olhada, divulgar o serviço que é feito em toda essa cadeia, vai melhorar um pouquinho aí da nossa área de profissão. É isso aí. Então é isso, pessoal. Segunda que vem tem mais palestra, no mesmo horário, e a gente vai se falando durante a semana.